Estão faltando menos de 20 dias para Páscoa. As lojas e os supermercados já estão cheios de chocolate e a gente cheio de vontade, né? E nessa hora, muita gente tem muita dúvida. Qual é o melhor tipo de chocolate? O chocolate branco é bom? O chocolate preto? O chocolate meio amargo? O que é mais saudável, além do gosto? Para responder essas perguntas, a gente conversa agora com a repórter Cristine Galiza. Bom dia, Cristine. Bom dia, Simone. Não dá para resistir, né? Fala sério, na Páscoa não dá para resistir a um chocolatinho, né? E quem vai tirar essas dúvidas pra gente se alimentar aí da melhor forma, é a Júlia Melnick, que é nutricionista. Júlia, bom dia. A primeira questão é a preocupação com as crianças, né? Que é o maior público aí do chocolate na Páscoa. Qual é o melhor chocolate para elas? Bom dia. Bom, o melhor chocolate, ele sempre vai ser o que tiver o teor de cacau maior. Porém, muitas crianças não aceitam aquele chocolate 70%, 60% de cacau. Então, eu sempre dou a dica de cuidar a porção. A porção, muitas vezes, é mais importante que a qualidade. Porque, às vezes, por mais que seja com bastante cacau, que seja bom para o coração, não engorde tanto, não tem tanto açúcar, a criança vai lá e come 500 gramas de chocolate. Então, cuidar a porção. E, às vezes, dar um tablete de 30 gramas por dia, que não é algo muito grande, mas também dar uma sobremesa para criança é o ideal. A opção do cacau, trocar o chocolate, né, pelo cacau, é melhor? A verdade é a seguinte, o que o chocolate é? O chocolate ele é uma mistura do cacau, açúcar, quando é um chocolate ao leite tem leite em pó, enfim, esse tipo de mistura. O que faz bem para a saúde ele é o cacau. Então, no caso, aquela criança que gosta de achocolatado e puder usar o cacau em pó é melhor. A opção do meio amargo, ela realmente é um pouco mais saudável? Dá para fazer essa troca também? Dá. O meio amargo ele tem uma característica de ter em torno de 45% de cacau, enquanto o amargo já tem de 50% a 70%. Ele é uma diferença significativa entre um e o outro, porém o meio amargo tem um pouco de mais de açúcar do que o amargo, então geralmente as crianças aceitam muito melhor. Para crianças diabéticas, qual é a melhor opção? Também dá para fazer essa troca ou realmente tem que ter um cuidado um pouco maior? O diabético, ele tem que ter 100% de remoção do açúcar, porque ele não pode consumir o açúcar. Então, o chocolate diet, ele é uma ótima opção e deve ser a opção escolhida, né? Porém, ele tem muito mais gordura do que o comum. Muita gente não conhece a alfarroba. A alfarroba, ela é, digamos, o chocolate, ele vem do cacau. A alfarroba é um produto que parece chocolate, tem gosto de chocolate, mas ele vem dessa vagem chamada alfarroba. Ela não tem açúcar por natureza e tem muito menos gordura do que o chocolate. Então, uma opção quer comprar o chocolate diet, pode comprar, mas também comprar alfarroba, que a criança às vezes se adapta e é muito mais saudável do que o diet. Para o bolso, isso é uma opção um pouco mais tranquila ou um pouquinho mais cara, por exemplo? Fazer essa troca também às vezes impacta um pouquinho no valor aí do presente ou até mesmo da cesta de Páscoa? Não é algo que tenha um impacto tão significativo, porque a criança que tem diabetes, enfim, a gente já tem que ter um cuidado muito maior e o chocolate diet ele já é mais caro, então acaba sendo a mesma coisa. Tá certo. Olha só, daqui a pouco a gente volta com outras opções aí para quem está preocupado com a dieta, né, com o corpinho, aí não pode sair das medidas. A gente vai trazer algumas dicas aí com a Júlia depois do intervalo. Tá bom, combinado então, Galiza. Obrigada, até mais. E no Bom Dia Rio Grande de hoje, nós estamos falando sobre os tipos de chocolate. Faltam menos de 20 dias para Páscoa. Muita gente já está pensando nas compras. Mas e quem está de dieta? Será que pode se render a pelo menos um chocolatinho? Hein, Cristine Galiza? Não dá para resistir, né? Não dá, né, Simone? Eu acho que dá para se render sim mesmo quem tem essa preocupação aí com os quilinhos a mais e até pela questão da saúde mesmo, né? A gente volta a conversar com a Júlia, que estava nos acompanhando aqui no Bom Dia. Júlia, a questão dessa febre um pouco até exagerada, do sem glúten, sem lactose, existe chocolate disso também, sem essas coisas todas? E realmente é necessário comer isso? Existe. É necessário a pessoa tirar a lactose apenas em caso de alergia, ou tirar a caseína, que é a proteína do leite. Da mesma maneira, o glúten. É necessário retirada do glúten apenas para a pessoa que tem essa alergia. Ao contrário, se tu tira sem ter alergia, tu gera uma maior carência de todo esse grupo que tu tirou sem a necessidade. Então, quem precisa, graças a Deus, tem uma opção do chocolate gostoso, sem a lactose, sem o glúten. Aí a gente tem, sim. A gente tem visto umas versões de chocolate de whey protein também. É mais uma opção ou realmente ele é uma necessidade aí de ser incluído na dieta? Não, na verdade o ideal seria ele ser evitado, porque o excesso de proteína, ele causa um problema renal. A pessoa não precisa comer, claro, se a pessoa tem, ela é diabética, desculpa, ela não come carne, ela é vegetariana, tem uma necessidade maior de proteína, daí cada caso é um caso. Mas no geral é o seguinte, o chocolate ele é uma fonte de gordura muito grande e por mais que tenha aquela proteína ali, ela vai continuar engordando e às vezes até sendo pior para a saúde porque tem um excesso de proteína que o rim não consegue metabolizar.
Será que isso é mais para essa onda fitness? O pessoal que curte mais essa onda pode acabar optando por esse chocolate? Eu não acho uma opção saudável, eu não acho a melhor das opções. Eu acho que ela ela não tem que existir. Agora, claro, infelizmente tem uma febre aí de whey protein no sorvete, no chocolate, enfim, no travesseiro, em tudo que é lugar. Então tem gente que gosta, mas o ideal é continuar com chocolate comum, vamos dizer, de preferência o amargo. Diferença entre diet e light. Às vezes as pessoas acabam comprando mesmo não tendo a restrição, né? Um desses tipos. Qual é a diferença entre os dois? Bom, um alimento light, ele tem 25% de remoção de algum nutriente. Pode ser ou açúcar ou gordura, então ele acaba tendo realmente 25% a menos de alguma, no caso às vezes gordura ou açúcar. O diet já é 100% de remoção de algum nutriente, geralmente açúcar. O light ele é algo vantajoso, só que a gente tem que sempre ler o rótulo, porque às vezes esse chocolate light, tá, eu tirei 25% de açúcar, mas para deixar o gosto bom eu aumentei um pouquinho a gordura. Então é realmente ler o rótulo e comparar a gordura do chocolate e o cacau. Lembrando que o chocolate faz bem para a saúde, é bom para TPM, um monte de coisa pelo cacau, não é pelo açúcar. Tá certo, então. Muito obrigada pela tua participação com as dicas aqui no Bom Dia. Seguindo as orientações aí da nossa nutricionista, tendo um pouquinho de equilíbrio aí nessa Páscoa, dá para saborear esse chocolate aí, viu, Simone e Josmar? Equilíbrio é a palavra mesmo, Cristine. Muito obrigada a vocês pelas orientações nessa quarta-feira. Tá faltando pouco para Páscoa.